Olá, pitadeiros e pitadeiras! Estamos iniciando mais um Pitadas de Saúde. Eu ainda não tinha trazido aqui no programa nenhum nutricionista e, no caso, é minha área de formação. Então, para começar com o pé direito, eu trouxe duas nutris. Aqui eu tenho a Bruna e a Luana, e elas vão começar, antes de entregar sobre o assunto principal que elas vieram falar para a gente hoje, elas vão falar um pouquinho sobre a área de atuação do nutricionista, porque vocês acham que a gente fica lá sentadinho atrás da mesa só passando dieta? Não é bem assim. A gente tem um mercado aí imenso para trabalhar, né, Luana? Boa noite, Ana, boa noite a todos os telespectadores. Sim, o mercado ele é vasto, né? Quando nós nos formamos, tem um leque de possibilidades muito grande na nossa profissão. Comumente, né, as mais conhecidas seria a nutrição em produção, em cozinhas industriais, nutrição clínica em consultórios, também a nutrição. Hoje tem muito a questão da área esportiva, né? Clínica funcional esportiva, e também a área hospitalar, que é um pouquinho do assunto que a gente vai desenvolver aqui na nossa conversa. Que foi por meio desse assunto que eu as conheci. Então, vamos entrar no assunto, né, que a gente vai falar hoje. Conta para mim um pouquinho o que é a nutrição interal. A nutrição interal, ela é uma forma de alimentação quando o paciente já não pode ou não deve mais se alimentar via oral, né? Essa alimentação ela acontece através de uma sonda que normalmente é colocada ou no nariz ou na boca e vai até o estômago ou intestino. Ou também uma outra possibilidade de se usar uma sonda um pouquinho diferente são as ostomias, que é uma sonda localizada diretamente no órgão escolhido pelo médico, determinado pelo médico, que normalmente é ou o estômago ou em alguma parte do intestino. Essa alimentação que passa na sonda, hoje se utiliza muito mais as dietas industrializadas, né? Eu gosto sempre de reforçar para os pacientes e para os familiares que é uma dieta nutricionalmente completa. Então, seria como se o paciente, todos os nutrientes que o paciente receberia por uma alimentação via oral, ele também vai receber esses nutrientes e vai estar sendo bem nutrido pela dieta industrializada, tanto na versão pó quanto líquida, porque ele é composto por carboidratos, proteínas, gorduras, vitaminas, minerais, algumas vezes fibras e também água. Então, o paciente, ele vai receber todos os nutrientes necessários para estar bem nutrido nessa condição de saúde que ele se encontra. Então, só para esclarecer, né, quando o paciente realmente não tem condições, né, de estar mastigando nenhum tipo de alimento, de estar engolindo, às vezes num pós-cirúrgico, né, nesses casos, ele pode estar tanto em casa quanto no hospital, né, é muito comum, né, no hospital os pacientes estarem com algum tipo dessa alimentação. E esses dias eu até achei interessante que a Bruna comentou comigo a dificuldade, né, que os pacientes têm, porque então agora eu vou falar, eu conheci a Bruna, né, através do negócio delas, que é a questão da venda e prestação de serviço, né? Nessa questão de auxiliar o paciente no pós, né? Ele chega lá na loja cheio de orientações, né? Que o médico diz, tem que cuidar do curativo, tem que cuidar disso e a dieta. E aí você vai para casa, você nunca viu uma sonda, nunca viu um pozinho, né? De repente, tudo que a gente está falando aqui é um universo completamente novo. Agora imagina isso tudo na tua casa. E a gente sabe a importância que tem, né? Então, elas entram com esse suporte todo. A gente sabe, né, que a transição da nutrição integral, ela gera bastante dúvidas. E uma pergunta, né, que nós nutricionistas sempre recebemos existe uma maneira de evitar essa conduta? Bom, existe sim, Ana. Quando que a gente consegue retardar, pelo menos, essa conduta? Quando a gente observa alguns sinais e sintomas, por exemplo, que o paciente começa a desenvolver. Vamos dar como exemplo uma falta de apetite constante, uma perda de peso involuntária muito grande,
dificuldade para exercer atividades básicas do dia a dia, com muita fraqueza muscular. São sinais e sintomas que a gente precisa estar atento e procurar sim um profissional habilitado para aí ser feito um diagnóstico, mas nesse período todo a gente pode atuar com suplementação nutricional. Existem hoje no mercado uma infinidade de produtos prontos, onde a gente consegue aumentar o aporte calórico e proteico desse paciente, para que daí a gente consiga melhorar esse estado nutricional, evitando ou retardando o uso da terapia de nutrição enteral. Mas eu também gosto de reforçar que o uso, quando existe a indicação da nutrição enteral, ou seja, quando o paciente vai se alimentar por sonda, eu gosto de deixar bem claro que é uma estratégia muito segura e eficaz para aquilo que ela é proposta, né? Então, quando existe a indicação pelo médico, vamos fazer o uso da sonda. Que o paciente e o próprio familiar fique seguro, porque para aquela situação que ele se encontra, que bom que existe hoje uma segunda opção que não a via oral, né? Que bom que já existe uma opção de manter o paciente bem alimentado e nutrido através da nutrição por sonda. É que às vezes acaba assustando um pouco, né? Que o paciente já se encontra debilitado, né? Às vezes é uma coisa que já vem de tempo e às vezes uma coisa um pouco repentina. Eu lembro quando eu estava fazendo estágio no hospital e ver a questão da sonda, que quando tu está na faculdade é só a parte da teoria, né? E aí quando tu entra lá no hospital e vê todo mundo literalmente lá com um caninho no nariz, aí tu pensa, meu Deus, aí tu vê, né, tudo penduradinho, enfim, eu entendo, para mim também foi um choque quando eu comecei, né, a atuar nesse sentido. Então eu entendo um pouco a preocupação dos familiares, mas realmente pode não, eu acho que acaba definindo um pouco a parte da recuperação do paciente, né? Com certeza. Hoje, eu acho que vocês até podem me responder isso, a gente tem vários suplementos que auxiliam muito na recuperação, não é? Sim, sim, a gente tem uma gama de suplementos de fórmulas, né, sendo elas hipercalóricas, hiperproteicas, hipercalóricas e hiperproteicas, composição pastosa, líquida, pó, nutrição especializada para diabéticos, paciente renal. Então, assim, é um infinito portfólio de produtos de vários laboratórios, todos laboratórios idôneos em nutrição, que trazem esse recurso hoje tanto para os hospitais que necessitam, mas também para esses pacientes que podem comprar e ter a domicílio. Mas eu acho legal que ele tem alguns que são específicos, todos, né? Hoje em dia ninguém mais pode dizer, eu não utilizo porque eu acabo tendo, né? Eu sou diabético ou isso. E alguns acabam, às vezes, sendo necessários, né? Essenciais para a recuperação, cicatrização e tudo mais. Né? Então, eu acho que isso é legal frisar, mas é normal, a gente sabe que acaba assustando, né? Pelo atual estado, às vezes, que o nosso familiar, porque envolve uma questão emocional, o que é normal, né? Mas é seguro. Meninas, a gente vai chamar um intervalo e eu volto já para elas responderem mais algumas dúvidas. Fiquem aí. Estamos de volta e de novo. Estamos de volta e as minhas convidadas e colegas de profissão, Bruna e Luana, nutricionistas, o papo de hoje é nutrição interal. Eu acho que eu não deixei muito claro e vocês vão me ajudar. Quando que se faz necessária a nutrição interal? Então, Ana, vários são os caminhos que levam um paciente a precisar da nutrição enteral. Sendo eles, então, algum comprometimento no sistema trato gastrointestinal, alguma sequela cerebral, AVC, diabetes, algum problema renal, desnutrição é o mais comum e mais frequente. Algum outro, Bruna, que você lembre? Não, eu acho que o principal, assim, que a gente... Obrigada.
O principal que a gente pode considerar como o caminho certo seria a desnutrição e, como a gente já bem disse, evitar todo esse caminho seria a conduta mais certa a ser feita, né? Só para fazer um adendo, então, a Sociedade Brasileira de Nutrição Enteral e Parenteral já tem estudos que falam que 30% dos pacientes que chegam até o hospital, o que é uma fatia grande, já são diagnosticados com desnutrição. Tá? 48% dos pacientes no ambiente intra-hospitalar adquirem a desnutrição dentro do hospital. Então, esse dado ele é recente e nos comprova que se faz necessário ter uma triagem mais efetiva para ter uma conduta de nutrição desde o início, para muitas vezes não chegar ao uso de uma dieta enteral. Pensando, né, nessa conduta do nutricionista, qual é o maior desafio hoje, né, do profissional em relação à nutrição enteral? Olha, Ana, com a nossa prática, né, que depois a gente vai entrar um pouquinho também mais no assunto, nós diríamos que a alta hospitalar e a dieta caseira são os principais desafios pro profissional nutricionista. Por quê? Vamos falar agora de alta hospitalar. A alta hospitalar é um processo que deve ser constituído desde o momento da internação, e aí vem a triagem nutricional, até o momento que esse paciente vá para casa. E por que tem que ser construído desde o começo? Porque se ele não recebe um diagnóstico correto no início, toda a conduta vai comprometer o estado de saúde nutricional dele. E não seria, e assim, se fosse só a nutrição, já é ruim, mas piora, porque comprometendo esse perfil nutricional, vem as consequências. Uma úlcera por pressão, uma lesão por pressão, que hoje até alguns convênios já não reembolsam porque falam, né, argumentam que a úlcera e a lesão podem ser prevenido pela nutrição. E aí vem as triagens. Então, essa preparação para o paciente sair começa lá no início, percorre, transita por todo, né, o momento que ele fica internado, e deve ser feito essas orientações com os familiares dia após dia, e não 30 minutos antes dele receber a alta. E isso não é culpa dos nutricionistas. Isso, muitas vezes, é uma falta de gestão dentro dos hospitais, é uma falta de alinhamento que os médicos não comunicam e que o familiar vai com sonda e não sabe, e aí precisa da orientação e é feito às pressas. Mas a gente entende que isso vem muito a calhar com a alta demanda de pacientes e o baixo número de profissionais dentro do hospital. Mas a gente não pode deixar de falar porque é um fato relevante em vários cenários da região, do estado, enfim. O outro desafio que a gente comentou é a dieta caseira. Então, essa dieta caseira é um mito que se foi constituído antigamente, muito antigamente. Realmente se tinha uma dificuldade do acesso e tudo mais, e existia a orientação da dieta caseira. Hoje, Ana, o custo-benefício disso é muito pouco, porque os riscos associados e atrelados a uma manipulação dentro de casa trazem danos muito mais deletérios para esse paciente. Então, aqui a gente vai citar o principal, uma contaminação. A gente, quando orienta, nós profissionais, quando orientamos, não sabemos as condições que esse paciente tem dentro de casa. E se você for começar a contabilizar todos os utensílios que você tem que ter só para o manuseio dessa dieta enteral e o trabalho, aí já não vale a pena. Mas tem outras situações. Quando a gente pega receitas que nós, nutricionistas, fizemos e comparamos. Tá? Quando a gente pega essas receitas feitas por nutricionistas, isso é um estudo científico, foi constatado que macronutrientes, carboidrato, gorduras e proteínas, ficam desequilibrados em relação a uma dieta industrializada. Então, esse paciente vai consumir muito mais gordura, muito mais carboidrato, muito menos proteína. Isso é ruim para o estado crítico do paciente. E micronutrientes, que são vitaminas e sais minerais, não conseguem ser mensurados numa dieta caseira. Então, você não sabe o que você está ofertando e, pior, com certeza não está suprindo. E aí, bem como a Bruna já citou no começo, uma dieta industrializada ela é nutricionalmente completa. E aí, né, acho que já ficou claro o quanto é importante manter e recuperar esse estado nutricional dessa fase. Quem usa a sonda já está no estado crítico, ninguém coloca a sonda por estar bem nutrido. Então, a gente tem que ter um alerta e um cuidado a se ter com todos os pacientes ou familiares que, né, estão assistindo ou que chamou a atenção aí,
para estar fazendo uma adaptação aí na conduta nutricional. Na realidade, a gente sabe o quanto, né, a alimentação e os nutrientes vão ser importantes para a recuperação, né? Até a gente vê a questão até da disfagia, né? Naqueles pacientes que têm dificuldade aí na mastigação e engolir um alimento, às vezes a pessoa acaba amassando um alimento errado e acaba provocando aí alguns acidentes. Imagina ter que preparar uma dieta caseira e às vezes passar na sonda, né? A gente sabe que tem contaminação às vezes até pelo manuseio errado da dieta enteral na sonda, que sai uma dieta caseira. Então, realmente, é um risco, né? E hoje as coisas evoluíram tanto, né? E quando a coisa evolui para melhor, eu acho que a gente tem que pensar e tem que utilizar. E, inclusive, as industrializadas, elas estão com um custo muito mais acessível do que antigamente, quando se pensava, né, em industrializado. Então, por isso que antes a caseira era muito indicada justamente pelo custo. Hoje já não tem mais essa discrepância tão grande assim, né? Então, vale a pena o investimento na dieta industrializada. Certo. A gente falou, né, dessa questão dos desafios, né, para o profissional, não só como médico, como gestão hospitalar, que é um alerta até, né, para a questão aí da gestão da cidade e também, né, para o profissional nutricionista. Mas, para os pacientes e familiares, quais são aí as informações que a gente deveria deixar? Bom, a gente segue no mesmo parâmetro, a alta hospitalar. Porque, assim, como a gente está na ponta final desse processo todo, então a gente está lá no final, quando o paciente recebeu a alta e a gente acaba atendendo esse paciente pós-alta. O que a gente percebe? É que quando o paciente está internado, está com a dieta enteral e os familiares acompanham esse processo todo, a estrutura que eles veem no hospital para se administrar essa dieta por sonda é completamente diferente da estrutura que o familiar tem em casa. Então, muitas vezes, quando acontece a orientação de alta, as dúvidas não surgem ali nesse momento, porque é muita informação, tem a alta do médico, tem a alta do fono, do físio e da nutrição. Então, é passado todas as informações e muitas vezes os pacientes e os familiares não se atentam ao procedimento em si. E aí, quando chega em casa, as dúvidas começam a surgir, porque é o momento da preparação dessa dieta propriamente dita. E aí, o familiar não tem mais o contato com o profissional nutricionista que estava no hospital e que fez essa orientação. Eles não têm mais esse contato e as dúvidas surgem. E por isso se faz tão importante um local especializado de venda desses produtos. E nós, como empresa especializada nesse tipo de serviço, nós fazemos questão de ter um profissional nutricionista no atendimento do balcão, justamente para sanar essas dúvidas, porque é o ponto de referência que os familiares vão ter pós a alta hospitalar. Então, são questões assim que muitas vezes não tem como a gente alertar com tanta antecedência, preste atenção na orientação da alta, porque são situações que muitas vezes não tem como prever, né? Cada hospital tem uma maneira de gerir a alta hospitalar, mas realmente as informações são muitas e as dúvidas não acontecem nesse momento, acontecem só depois. Então, ter um ponto de apoio como uma empresa especializada se faz de grande importância. Às vezes, quando um paciente ele chega lá para mim, amanhã eu vou no cardio, amanhã eu vou na endócrino, amanhã eu vou em não sei onde, eu falo, meu bem, anota no papelzinho isso que a gente conversou hoje, anota essa dor de barriga, anota essa dor de cabeça, anota esses medicamentos e leva. Porque quando a gente está na frente do profissional, a gente esquece tudo e mais um pouco. Aí, quando chega em casa, devia ter falado isso, devia ter pedido aquilo, a gente esquece. Então, anota, anda com uma agendinha embaixo do braço. A gente só lembra das coisas quando vai dormir, então deixa um bloquinho, uma canetinha do lado da cama para anotar, porque realmente, né, e essas dúvidas, elas realmente acontecem. Então, hoje, a Bruna e a Luana, elas trabalham, né, nesse ramo e me chama muito a atenção, né? Eu já tive vários familiares, né, que necessitaram dessa alimentação e eu fico muito feliz de saber que existe uma empresa especializada, né? Conheço o trabalho delas e fico feliz e tranquila na realidade, porque é um trabalho muito bem feito, né? Então, na realidade, Bruna, hoje vocês vendem os produtos e depois dão esse suporte pós-alta, é isso? Isso mesmo, a Luana vai falar um pouquinho para a gente.
Então, nós da Saúde Express, trabalhamos de uma maneira muito estruturada. Então, nós estamos preparados para absorver essa demanda desses pacientes e acolhê-los com a maior qualidade, eficiência e humanização, que são os nossos valores. Dentro desse contexto, nós temos 3 grandes pilares. O primeiro seria o atendimento pessoa física. Esse atendimento consiste em quê? Esse paciente que sai do hospital com a prescrição da clínica, do consultório, vai até a loja física e tem o nutricionista, o atendimento lá à espera para acolhê-lo e fazer a venda, comprar, enfim, toda a flexibilidade possível, pagamento, tudo. Nós trabalhamos muito com a humanização. Esse é um ponto. O outro ponto, Ana, é que nós temos o programa Quality Express, que consiste em fazer a gestão em lares geriátricos. Então, esse programa ele veio para revolucionar a questão, né, dos principalmente pequenas casas geriátricas, que muitas vezes, pelo pedido de fornecedor, pela baixa demanda, por não ter um profissional nutricionista, fica deficitário, né, a nutrição. Então, a gente criou esse programa, que consiste em gestão do estoque, comodato de bombas de infusão e um profissional nutricionista nosso avaliando esses pacientes. Lembrando que não é só avaliação, e sim a mostrar a esses familiares a evolução. Porque avaliar é fácil, trazer o resultado é difícil. Então, a gente faz o acompanhamento nutricional desse paciente e, assim, torcendo para que ele saia desse quadro. Então, o Quality Express, ele estruturalmente é isso. Hoje, quem encabeça ele sou eu, Luana, e a Bruna encabeça o outro pilar, que se chama Nutrindo, Home Care Nutrindo, que, diferente das casas geriátricas, são para pacientes que têm uma alta hospitalar com sonda, ou o familiar está inapetente, não está se alimentando, não está com sonda ainda, vai nos acionar e vai o nutricionista a domicílio, com o nosso jaleco, com os nossos, né, com as nossas caracteres, para demonstrar segurança para vocês de casa. E esse nutricionista vai avaliar, conduzir a terapia nutricional conforme o nosso protocolo, muito bem elaborado, revisado por 2 nutricionistas de tempo, de carreira, e a conduta não sai fora desse protocolo. Então, não é o que o Nutri quer, e sim aquilo que já está pré-determinado, seguindo os critérios de humanização, e vai fazer a terapia nutricional. E, assim como o Quality Express, o Nutrindo também tem a premissa de reavaliação. O paciente entra, tem começo, meio e fim, o tratamento, porque nós acreditamos numa nutrição qualificada e humanizada. E na evolução desse quadro, principalmente. Um paciente pode sair com uma sonda, e a gente tem também o aparato de fonoaudiólogos. Então, assim, o nosso home care hoje é nutricionistas e fonos. Vão a domicílio, fazem a conduta, e reforçando aqui para todo mundo que é em todo o estado de Santa Catarina, nós temos nutricionistas espalhados pelo estado e que vão fazer esse atendimento assim que solicitar. Certo. Então, gente, é muito importante, né, a gente deixar esse recado aí para vocês. A gente sempre tem, né, um parente, enfim, um familiar, e a gente sempre zela pela saúde dele, que é o melhor por ele. Então, eu achei bem importante, porque é um assunto, às vezes, que gera um pouco de pânico. Então, eu achei essencial essa visita delas e, como eu falei, eu confio e gosto bastante. Meninas, muito obrigada pela presença de vocês. Ana, obrigada a você pelo espaço, da gente poder trazer um pouco desse assunto que é tão relevante. E hoje em dia, a população cada vez envelhece mais e cada vez mais precisa se falar de nutrição integral. E a todos, né, ficamos à disposição, não só do público, mas de você, para trazer cada vez mais informações relevantes aí. Muito obrigada. Gente, fiquem com Deus, um super beijo, muito obrigada. Tomem bastante água, comam direitinho, porque aqui na frente de 3 nutricionistas, ai de vocês de dizer deixo para segunda, né? Por favor, foco aí que o ano só está começando. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo programa. Tchau, tchau.